Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Hoje, o clima do nosso podcast vai ser zen. Respire fundo, querido ouvinte. Neste 25º episódio, nós vamos falar de meditação, autoconsciência e mindfulness, a prática que prega atenção plena ao presente e virou moda em grandes empresas do país. Mas como trazer a mente para o presente se, em boa parte do tempo, ele é um lugar ruim, com chefes difíceis, prazos apertados e risco de demissão? Boa pergunta, Elisa. Ter atenção plena no que às vezes se parece mais com o inferno do que com o ambiente de trabalho é difícil pra caramba. Ou se é mais difícil, não é impossível. E há quem garanta que você sofrerá bem menos focando o aqui e agora do que deixando a sua mente devagar entre os traumas do passado e os temores do futuro. De fato, segundo estudiosos do cérebro, uma mente que devaneia é uma mente infeliz. Isso porque, quando os nossos pensamentos correm soltos, quase sempre eles acabam no mundo das preocupações. Isso acontece comigo sempre que eu penso demais, e sei que já deve ter acontecido com você também. Mas muita calma nessa hora. Neste episódio, nós vamos mostrar justamente como evitar essas armadilhas mentais, treinando o seu cérebro para enfrentar o estresse do dia a dia com sabedoria e inteligência emocional. Boa, Elisa. No primeiro bloco, nós vamos entender melhor quais são os benefícios da meditação para um profissional, por que o mindfulness se tornou tão popular no mundo corporativo e que tipos de práticas, além dele, podem nos ajudar a encontrar a paz interior. Já no segundo, vamos desmistificar a ideia de que meditar é algo complicado que nos exige ficar horas e horas olhando para um ponto fixo na parede. Para esse bate-papo, nós convidamos a minha xará, Elisa Cosassa, pesquisadora do Instituto do Cérebro e coordenadora da pós-graduação em Gestão Emocional das Organizações do Hospital Albert Einstein. Seja bem-vinda, Elisa. Oi, bom dia. Obrigada a todos. Também temos aqui Regina Gianetti, coach, instrutora de Mindfulness, formada pela Unifesp e criadora do podcast Autoconsciente. Bem-vinda, Regina. Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Elisa e Regina, sejam muito bem-vindas e eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta bem básica. Meditar ajuda mesmo no trabalho? De que maneira a prática pode tornar os profissionais mais produtivos e felizes? Você começa, Regina? Com todo prazer. Meditar é bom para a vida, não só para o trabalho. Vamos falar então, vamos situar um pouco o mindfulness nesse mundo da meditação, porque eu acho que isso é super importante. A meditação, eu costumo dizer que é como uma grande árvore. São muitas os ramos, os galhos dessa árvore. Você tem diversas tradições, você tem diversas abordagens. Mindfulness é um galinho dessa árvore. Uma abordagem de, uma prática meditativa que deriva da meditação Vipassana, que é muito antiga. Vipassana significa contemplar as coisas como elas são. E o mindfulness vem daí. A neurociência em algum momento deve ter se perguntado, puxa, por que será que as pessoas que praticam meditação são mais calmas, são mais resilientes, são mais focadas, parecem gerenciar melhor as suas emoções? E foram estudar isso, foram descobrir por que disso. E hoje, com todos os recursos que existem, hoje não, na verdade de 20, 30 anos para cá, com todos os recursos que existem, principalmente de mapeamento do cérebro, de investigação do funcionamento do cérebro por imagem, se constatou, e com outros estudos também, que sim, que essa prática de focalizar a atenção, e mindfulness é bem isso, um exercício de focalização de atenção na nossa experiência no momento presente, se constatou que isso é bastante interessante. Isso estimula áreas do cérebro, em particular o córtex pré-frontal, que é a estrutura que nós utilizamos para prestar atenção. É o centro executivo do cérebro, como diz a neurociência. Então, ao treinar, ao você sistematicamente focalizar a atenção nas suas sensações, em mindfulness a gente pratica realmente interiorizar a atenção, trazer atenção para nós, para as sensações da respiração ou sensações em partes do corpo. Existem várias âncoras, mas se constatou que isso estimula áreas do cérebro, fortalece as funções executadas por essas áreas
e hoje, né? Como o mundo é um turbilhão, eu costumo dizer que o mundo é um turbilhão em que o cérebro humano lida com uma quantidade sem precedentes de estímulos, informações, acontecimentos, demandas, a gente tem muita coisa na cabeça. É interessante, de repente, você praticar esse exercício, porque no que depender, assim, do nosso cérebro, a gente vai ficar pipocando, vai fazendo ping-pong com a atenção o tempo todo. E a prática realmente nos traz para o aqui e agora e nos ajuda, inclusive, a ter mais... gerenciar, né? Onde que eu quero estar com a atenção agora, o que é prioritário... Mas deixa a Elisa falar um pouquinho, senão gente, eu já tenho um podcast, então assim, põe o microfone na minha frente, eu destrambelho. Elisa, e você, o que você acha disso tudo? Olha, eu vejo da seguinte maneira, a meditação, né, como a Regina estava explicando, a questão do mindfulness, estar no momento presente, é alguma coisa bastante importante, primeiro para você se perceber como você está se sentindo nesse trabalho, no que você está fazendo nesse momento, né? Isso não significa que você deva continuar agindo da mesma maneira. Por exemplo, a Elisa comentou às vezes você tem um chefe que ele realmente é uma pessoa difícil demais, né? E para que mindfulness não acabe se tornando mais um objeto do capitalismo no sentido mais pesado, né, de fazer com que, então vamos aumentar a produtividade, você fica aí quietinho, né, se observa como você está se sentindo, ok, respira um pouco e volta a trabalhar. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ir para esta visão, né? Mas muito pelo contrário. Então assim, eu estou num lugar em que eu estou sendo abusada moralmente, então esse não é o meu lugar. Né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante, as pessoas começarem a entender, né, que elas são mais do que simplesmente um trabalho ou uma função que elas estão exercendo, né? O que realmente as pessoas precisam, querem e quais são os próximos passos para conseguir estar num lugar melhor e sentir-se melhor. Né? Eu acho que isso é bastante importante. Né? Nós não estamos aqui para fazer uma apologia do ficar quieto, tranquilo, resiliente. Isso também é importante. Às vezes você não vai poder mudar do seu trabalho num instalo de dedos, né? Mas se você está se percebendo num ambiente que realmente é inóspito, em que as pessoas realmente não estão tendo uma boa relação, não é um lugar em que você terá a sua melhor produtividade. Se a gente fala em produtividade, nós falamos de um ambiente onde temos algum nível de estresse, mas também temos bem-estar, né? Devemos nos lembrar que aquilo para o qual nós realmente devemos devotar a maior parte do dia tem que ser algo que tenha significado para nós. E Elisa, você está falando do mindfulness como uma ferramenta de autoconsciência. Sim. Ela é uma ferramenta também de autoconhecimento? Ela é também uma ferramenta de autoconhecimento, né? Assim como várias outras técnicas meditativas, né? Como a própria Regina comentou. Mindfulness é apenas um pedaço do que a gente pode chamar de meditação propriamente. E à medida que você vai se aquietando e vai se permitindo observar verdadeiramente tanto os seus aspectos positivos como aquelas coisas que a gente pode chamar de sombras, isso vai nos permitindo conhecer e pensar da seguinte maneira: como eu posso melhorar enquanto ser humano? Né? Hoje, por exemplo, eu postei no Instagram justamente isso, que tinha uma figura que eu encontrei bem bacana, né? Indicando que o que importa não são as metas que vamos atingir, mas o ser humano que vamos nos tornar. E para entender qual ser humano que vamos nos tornar, é muito importante esse processo de autoconhecimento, que não é um estalar de dedos, não é 1 ou 2 insights que vão nos permitir realmente entrar nesse processo, mas é uma jornada, né, e que a gente tem que ver como muito importante e muito divertida também na nossa vida. Né? E você falou da questão de um mundo corporativo eventualmente usar o mindfulness como um instrumento do capitalismo, né? Vamos tornar essas pessoas mais resilientes, que é a palavra da moda, e enfim, né? Vão fazer o que a gente manda e acabou. E virou uma moda, de fato, o mindfulness no mundo corporativo. Você principalmente, Regina, que ensina essa prática, né, para profissionais e para empresas também, você percebe que as empresas têm qual intuito
ao colocar nos seus escritórios essa prática, incentivar essa prática entre os seus funcionários? Olha, eu acho que realmente para algumas corporações pode passar, né, ter enfim, ter esse viés. Vamos trazer mindfulness para aumentar a produtividade, com uma visão que a Elisa aqui exemplificou muito bem. Mas na minha experiência, né, acontece algo diferente. Então, eu encontro também empresas preocupadas com o ser humano, preocupadas com a pessoa. E o cenário que a gente tem hoje, né, de saúde mental é muito preocupante. Então, assim, o ser humano é inédito para nós, pessoas, lidarmos com essa quantidade de estímulos e com o dinamismo do mundo e com tantas mudanças e, principalmente, com toda a incerteza que existe hoje. Então, a gente vê, né, os alunos que eu recebo nos meus programas abertos, procuram porque querem ter uma melhor relação consigo mesmos, porque querem lidar com ansiedade, porque já tiveram depressão, porque querem ser pessoas mais tranquilas, dormir melhor. Tá? E eu vejo também nas empresas, tá? Os meus clientes, pelo menos, essa preocupação. Tá? Então, eu acho que hoje as empresas tem muito esse lado que você falou, mas também existe uma mentalidade em algumas organizações de realmente cuidar do ser humano, de apoiar essa pessoa. Porque está se constatando que as pessoas precisam estar felizes, ter bem-estar, as pessoas precisam estar bem com elas mesmas internamente para também desempenharem bem suas funções, para que o clima organizacional seja bom. Então, e acho que hoje com um pouco mais de informação, se a gente ficar só no aspecto mecânico do mindfulness, o que é mindfulness? Um treino de concentração, vou ficar mais focados. Se você ficar só nisso, realmente você pode direcionar mindfulness para essa finalidade da produtividade, etc. Mas hoje já se tem bastante informação, eu acho que existem muitos livros, pessoas falando, eu mesma no meu podcast, né, eu falo de vários assuntos da nossa existência, né? Da nossa autoconsciente. Então, eu falo de questões emocionais, do relacionamento conosco mesmos. Então, isso começa a trazer uma visão de que, pera um pouco, né? Não é só disso que se trata, não é uma ferramenta, uma coisa mecânica, uma prática como uma ginástica funcional que você vai trabalhar, um aspecto. Não, é algo para a sua vida inteira, é para o ser humano como um todo. Mindfulness, é muito importante que você traga também junto a filosofia a filosofia do mindfulness. Então, as atitudes que a gente pratica na prática, elas acabam transbordando para a vida. Por exemplo, a clássica atitude do deixar ir, né? Quem começa a praticar mindfulness escuta: deixe ir o pensamento, né? Eu falo, deixe ir o pensamento, trazendo de volta a atenção para onde ela estava. Esse deixar ir o pensamento é uma coisa incrível, né? Porque quando a gente começa a entrar naquelas espirais de preocupações e naquelas noias e a gente começa a projetar muito o futuro ou lembrar o passado, você se dá conta disso, né? Porque na prática você desenvolve uma faculdade que a neurociência chama de metaconsciência. Então, você percebe onde está a sua mente. E você tem o recurso para trazer a sua mente de volta, né? Para interromper essas espirais de preocupação que trazem ansiedade, que trazem... Então, veja, é uma prática... Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu vejo mindfulness em 3 dimensões, tá? Então, a princípio, quando você começa a praticar, você é novo na prática, você pode encará-lo como um exercício de focalização de atenção, em que eu trago atenção para o meu aqui e agora, para o momento presente, ancoro no meu corpo, nas minhas sensações. De repente você começa a praticar isso e você percebe que, mindfulness também é o estado de consciência que surge quando eu estou, né, com a minha atenção focalizada aqui e agora, no momento presente. É um estado de consciência que a neurociência chama de experiência direta. Portanto, eu estou presente, eu estou vivenciando, eu estou percebendo, né? Eu estou no aqui e agora. O corpo só pode estar no presente, só pode estar no aqui e agora. E eu estou aqui e agora. E uma terceira dimensão, quando você já é um praticante que já tem um pouquinho mais de, digamos assim, de familiaridade com a prática, que você realmente começa a se envolver com a prática e transbordar as atitudes para a sua vida, mindfulness é uma postura de vida. Uma postura, indo muito ao encontro do que a Elisa falou, de se perceber e de escolher.
né? Eu acho que mindfulness tem muito a ver com escolha, onde eu quero estar, como eu quero estar, o que tem a ver comigo, com os meus valores. Porque se a gente vive no automático, apenas reagindo a tudo que acontece, então você não está tendo escolha. Você só está reagindo como você aprendeu, como o seu cérebro, né, automatizou. Né? O seu cérebro automatiza, ele incorpora, os hábitos, as reações emocionais, tudo passa a ser automático, é reativo. Uma reatividade em nome da sobrevivência e da autopreservação. Isso tem um lado muito bom, não vamos também desmerecer, né? Mas no momento em que quanto mais autoconsciente eu me torno, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu me percebo o que está à minha volta, mais escolha eu tenho. E realmente o que as pessoas começam a perceber é que, poxa, eu tenho escolhas, né? Eu estou vendo um chefe irado, provocativo, enfim, tumultuando o ambiente, eu posso escolher, né, observar isso com distanciamento. Não me identificar com isso, deixar essa onda de emoção, a minha onda de emoção passar, e com lucidez eu escolher o que eu vou fazer. Então, o mindfulness, no final, ele empodera muito a gente, realmente empodera, porque te lembra que você tem escolhas. Elisa, você tem uma pós chamada Gestão Emocional das Organizações. Nas organizações. Explica pra gente o que vocês estudam nessa pós. Isso. O Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance, ele é uma pós-graduação que forma instrutores de um programa chamado Cultivating Emotional Balance, que foi criado pelo Paul Ekman. O Paul Ekman foi um dos 20 maiores psicólogos do século passado, né? Ele é um grande especialista em emoções. Para quem conhece o desenho Divertidamente, foi ele que criou os personagens do Divertidamente. Ali ele mostra bem como as emoções se expressam, se manifestam, a importância e as funções das emoções. Por exemplo, a gente costuma negligenciar a tristeza. Procuramos até evitar ou soterrar a tristeza. Mas quem assistiu o Divertidamente vê o papel fundamental que tem a tristeza para que a pessoa possa realmente crescer, né, interagir melhor com as pessoas, buscar acolhimento das outras pessoas. Então, a parte de emoções vem do Paul Ekman e da Eve Ekman, que é a filha dele, uma grande especialista em burnout, e a parte referente às meditações, que não são apenas as de mindfulness, né, foram criadas por um dos grandes meditadores do Ocidente, um dos grandes eruditos em meditação no Ocidente, que é o Alan Wallace. O Alan, ele foi por cerca de 14 anos um monge ordenado pelo próprio Dalai Lama, e aí depois ele volta, né, para os Estados Unidos, forma o Santa Barbara Institute for Consciousness Studies, que é um instituto para estudo da consciência, e traz então para esse programa, para o Cultivating Emotional Balance, diferentes práticas meditativas para ajudar as pessoas a lidar melhor com as suas emoções. Então é uma combinação muito interessante. Também do início desse programa da criação desse programa participaram o próprio Daniel Goleman, da Inteligência Emocional, participou também o Richard Davidson, né, meu colega, né, e grande inspirador da minha carreira enquanto neurocientista, porque o Richard Davidson, ele é hoje talvez o mais importante pesquisador na área da meditação e já há muitos anos um grande especialista na área das emoções, né? Ele, antes de uma carreira estudando esses afetos mais positivos, ele já tinha uma carreira estudando depressão e outros problemas emocionais, né? E então ele direcionou agora a carreira dele nas últimas décadas, vamos dizer assim, desde 2000 e pouco para cá, estudando os efeitos de emoções positivas, né? Então, esse programa, ele forma instrutores que vão para as organizações. Felizmente, a gente tem tido, assim, uma grande alegria de ter pessoas, desde médicos e psicólogos, né, profissionais da saúde, como é de se esperar de uma pós do Einstein, mas a gente tem tido pessoas de várias instituições bastante importantes, né, no mundo corporativo, bancos. A gente tem 2 superintendentes de bancos vindo para cá, a gente tem diretores de grandes empresas fazendo treinamento, porque para gestar pessoas, a gente precisa conhecer as nossas emoções primeiramente e conhecer as emoções das outras pessoas. Né? Quando a Regina falou sobre as organizações, felizmente, boa parte das organizações estão reconhecendo
que, se não cuidarmos da saúde mental das pessoas que estão trabalhando, colaborando conosco, né, nós não teremos uma empresa realmente com seus valores sendo realmente atingidos, com a sua missão sendo cumprida. Você citou de passagem a questão do burnout. A gente que cobre essa área, né, de carreira, negócios, a gente tem ouvido muito histórias de burnout, né, em alta liderança. Vocês acham que as práticas meditativas, elas podem ajudar? E se já existem estudos que correlacionam redução de burnout com práticas meditativas, enfim, qual é o papel da meditação nesse contexto de burnout? A meditação tem um papel, em especial preventivo, né? Em relação à saúde mental, também talvez o grande papel das práticas meditativas seja preventivo, né? Mas a meditação pode ajudar quem já está com depressão, com ansiedade? Sim, mas geralmente é um coadjuvante, né? A meditação não substitui o tratamento psiquiátrico ou psicológico que se torna necessário quando o indivíduo tem já um diagnóstico de um transtorno mental. Isso eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Mas como um processo preventivo seria bastante interessante, porque à medida que nós vamos nos observando, percebendo melhor como é que nós reagimos, o quanto de estresse somos capazes de suportar, né, ou quantas metas eu posso realmente dar conta ou não, né, e negociar as minhas metas, porque uma das coisas que eu percebo, o profissional muitas vezes ele tem dificuldade de negociar as metas que lhe são impostas, né? Quando, na verdade, talvez valesse a pena ele chegar e dizer, olha, estas metas são as primordiais, eu consigo dar conta até data tal. Essas metas podemos deixar para a data tal, né? Então, negociar metas seria uma oportunidade, mas para isso eu tenho que me conhecer, certo? Né? E um outro processo bastante importante que se tem hoje em dia como prevenir burnout são as práticas de compaixão e de autocompaixão. Então, indo um pouco para além das práticas de mindfulness, sem dúvida tem o seu papel, mas quando a pessoa vai para as práticas de compaixão e de autocompaixão, ela vai começando a entender que as outras pessoas importam, sejam colaboradores, colegas da empresa, assim como o seu próprio estado de saúde mental, saúde física também importam, né? Eu tive a oportunidade de estar conversando com o Bill Duane, que era o superintendente de bem-estar global da Google. A gente estava montando uma mesa redonda juntos em San Diego, num simpósio, e ele justamente comentou isso. Você sabe quais são as equipes da Google que são mais produtivas? Aí você pode perguntar assim, será que eram aquelas que os participantes são de grandes universidades? A resposta é não. São aqueles indivíduos que, vieram de grandes outras companhias, já com grande experiência. Também não era bem isso. Então, assim, quais eram as equipes mais produtivas, de acordo com o Bill Duane? Aquelas em que havia segurança emocional. Em que as pessoas estavam realmente colaborando, uma se importava com a outra e sabia que nenhuma delas iria apunhalar pelas costas. A compaixão é a grande, né? Então, como a Elisa bem pontuou, indo para um pouco além de mindfulness, quando você tem mindfulness e compaixão, então você tem o melhor dos mundos. Realmente, na verdade, nem dá para pensar muito mindfulness sem a compaixão, porque ele acaba levando naturalmente a isso, mas é importante destacar o papel também da autocompaixão e da compaixão nesse processo todo de autoconsciência, de autoconhecimento e de a gente se desenvolver enquanto pessoas. Porque tem uma coisa, né? Então, olhando para o burnout por um outro lado, como a gente se relaciona conosco mesmos, né? Então, eu acho que a competitividade, que é uma coisa que está aí e que está fazendo grandes estragos, eu acho que hoje, né, existem cabeças que estão pensando, né, em outras formas de você gerir pessoas, de você realmente promover a cooperação, de você promover a confiança, vínculos de confiança entre as pessoas, mas a competitividade por si promove um grande estrago nas pessoas, porque fica todo mundo sempre com medo. Você trabalha com medo, você trabalha na defensiva, e se você está se defendendo, então você ataca, ou você não confia, ou você só nega informação, você não colabora, você não contribui, não compartilha. Não há espaço para compaixão nenhuma. Exatamente. Nesse cenário, né? Então, na verdade, a competitividade, ela acaba colocando as pessoas na defensiva.
É uma reação natural do ser humano. Puxa, né, eu tô aqui, se eu não bater minha meta, eu tô ferrado e o outro tá indo. Então, E aí você começa a ter todo tipo de reações. Pessoas puxando o tapete, você tem pessoas que sonegam informação, você tem as sabotagens, você tem o mundo real. Cria uma paranoia coletiva, né? Exatamente. E isso que está realmente afetando demais a saúde mental das pessoas, porque você está sempre trabalhando tenso, ansioso, né? Existem ambientes que são assim, que são tóxicos, né? Existem empresas que realmente fazem uma gestão de pessoas na base da meta, do objetivo, de cumpre, de resultado, de KPIs, etc e tal, que ok, tem pessoas que, né, sobrevivem há um certo tempo a isso, mas acho que não por muito tempo. Isso esgota realmente, aí você tem burnout, tá? Então, dando um passo atrás, se a gente aprende, né, a ter compaixão conosco mesmos, então aceitar a nossa humanidade, aceitar as nossas imperfeições, limitações, ser muito honestos e francos conosco. Isso aqui permite, por exemplo, né, fazer o que o exemplo que Elisa deu, chegar e dizer, olha, é o seguinte, né, qual que é a prioridade, né, ou vamos negociar esse prazo está apertado para mim. Então, a pessoa ter realmente esse senso de muita coerência, de muita honestidade, de muita integridade, porque ela se respeita, porque ela se trabalha, porque ela, né, tem aceitação das suas próprias limitações, que permite que uma pessoa chegue nesse estágio de empoderamento em que ela pode realmente se colocar assertivamente e negociar. Ter a autoaceitação e autocompaixão não deve ser entendido com, né, a indulgência, nem com, eu sou uma vítima, eu sou um coitado. Não é isso. Então, eu acho que quando a gente tem autoaceitação e autocompaixão, a gente tem uma motivação muito positiva para crescer. Todo mundo quer crescer, né? É do ser humano se desenvolver, é do ser humano evoluir. Então, não é porque eu tenho autocompaixão, porque eu aceito as minhas limitações, que eu vou ficar parada, estagnada, e eu não vou crescer na organização. Não, eu quero fazer isso por mim, porque é do ser humano a expansão, né? Nós temos uma tendência natural, é da nossa natureza, nos expandir. Elisa, para a gente encerrar aqui o primeiro bloco, eu queria que você comentasse sobre uma pesquisa que você conduziu, que fez uma comparação entre os comportamentos e hábitos de pessoas que meditam em comparação com pessoas que não têm essa prática. Que conclusões vocês chegaram com esse estudo? Bom, a gente tem alguns estudos, mas um deles, que a gente publicou na Neuroimage, né, uma das principais revistas nessa área de neuroimagem, de alguns anos atrás, nós comparamos pessoas que meditavam há pelo menos 3 anos, tá, com alguma regularidade, com pessoas que não meditavam. E o que nós observamos, enquanto elas estavam fazendo um teste de atenção dentro da máquina de ressonância magnética, né, é que os indivíduos que não meditavam, tá, precisaram ativar mais áreas do cérebro, dentre elas pré-frontais, alguns núcleos da base, etc., para ter o mesmo desempenho que os meditadores. Então, quem não meditava precisava recrutar mais áreas cerebrais para ter o mesmo desempenho que as pessoas que meditavam já há algum tempo. Então, parece que o cérebro dos meditadores ele é mais econômico ou mais eficiente para realizar tarefas atencionais, né? Isso é bastante interessante, porque na prática é o que se observa, né? Afinal das contas, quando você está meditando, você tende a treinar um foco de atenção. E o que eu gosto de ressaltar é que a meditação ela te treina a focar a atenção de forma mais relaxada. O foco de atenção com tensão, em que você está tenso, você não consegue sustentar por muito tempo. Ou você vai começar a ter dor de cabeça, etc. O que você começa a treinar com a meditação é uma atenção mais relaxada, que pode então ser sustentada por mais tempo. Isso é um dos ganhos que se observa quando você treina a meditação com regularidade. Então, aí vem um outro aspecto, a importância da regularidade, né? Quando você faz um treinamento, talvez de mindfulness, algum outro treinamento com 8 semanas, 10 semanas, sei lá. Se você treinar por aquele período, que bacana, você vai ver benefícios. Tem uma série de estudos que mostram isso. Mas o grande desafio está na manutenção, né? Outro aspecto que eu gosto de trazer é que aqui no Ocidente, de alguma maneira, nós acabamos picotando aspectos, né, e
e catamos como mindfulness, compaixão. Mas, na verdade, quando a gente vai para a tradição, tudo isso é parte de uma filosofia bastante rica que contempla todos esses elementos de uma forma integral. Então, eu vejo que se você realmente quiser conhecer essas práticas a fundo, é importante você conhecer a raiz, que são as práticas que vêm de origem, por exemplo, do hinduísmo ou do budismo, ou até mesmo da meditação cristã, do cristianismo e de várias tradições, né? Basicamente, as várias tradições, elas têm aspectos contemplativos dentro, que são elementos dentro de uma grande filosofia que envolve e começa geralmente com hábitos éticos, né? Sem a ética como base, fica difícil de você entender, né, esses elementos que a gente acaba trazendo soltos, né, para o Ocidente. Bom, gente, a ideia desse segundo bloco é ser prático, então eu queria que vocês começassem a dar algumas dicas para quem está começando nesse mundo de mindfulness. Quais são os exercícios, que as pessoas têm que prestar atenção. Eu nunca pratiquei, mas eu já escutei muita gente falando que no começo é muito difícil, porque você fica ansioso sobre o fato de que a sua mente não consegue focar em nada. Então eu queria que vocês dessem umas dicas para os iniciantes. Isso não precisa ser só de mindfulness, pode ser de outras práticas meditativas. Oba! Só pegando o gancho do que você acaba de falar, Elisa, sobre essa ansiedade que os praticantes iniciantes têm de não conseguir se concentrar, né? Hoje, com todo esse contexto, enfim, de competitividade e toda essa obrigação autoimposta, quer dizer, o ser humano já tem uma tendência ao perfeccionismo. A gente, né, quer ser perfeito para você não se expor a críticas. Tem essa intenção lá de você ser uma pessoa que, né, é imune a críticas, é imune a erros. Tá? Aí você vai praticar mindfulness e se você realmente... A tendência natural é que a gente vá com essa mentalidade do desempenhar bem, de eu conseguir me concentrar o tempo todo, etc. E não é nada disso que acontece, né? Porque a mente humana é naturalmente divagante e o que a gente acaba fazendo num exercício de mindfulness é... A gente, por alguns instantes, mantém a atenção, né, na âncora, na respiração, em alguma sensação corporal, e logo a sua mente vai devagar. E quando você perceber que a sua mente divagou, gentilmente traga a atenção de volta para onde ela estava. Então, se eu estava, né, sentindo a minha respiração, eu começo a pensar, percebo, opa, eu trago de novo e volto a sentir a minha respiração. É simples assim. Só que não, porque as pessoas, né, problematizam demais isso, tá? Então, eu tenho assim, nos meus grupos, nas primeiras semanas, então existe um trabalho bastante intenso em realmente pacificar as pessoas com relação a isso. Olha, é assim mesmo, a prática é assim mesmo, a divagação vai acontecer, está tudo bem, traga atenção de volta, né? Deixe ir esse pensamento. Se você ficar pensando, nossa, estou pensando, e agora eu não consigo me concentrar, você continua pensando. Então, percebeu o que está pensando? Solta o pensamento, deixa ir o pensamento, traz de volta a atenção para onde ela estava. É simples assim. Quando as pessoas percebem isso, que elas não são obrigadas a chegar a lugar nenhum, porque a prática de mindfulness é uma prática que você pratica por praticar, não existe nenhum objetivo envolvido, não existe uma métrica, não existe um desempenho, não existem esses parâmetros que servem para o mundo, né? O nosso mundo atuante, o mundo, né, o mundo em que a gente está, enfim, está trabalhando, etc. Isso é desse mundo. Mindfulness é algo diferente, é uma experiência diferente. Então, você pratica por praticar. Tem dias em que você vai estar com a mente muito agitada, tem dias que você vai estar com a mente talvez um pouco mais calma, tem dias que você vai perceber uma preocupação constante, em que você vai perceber emoções em você. E a prática nos ajuda, nos ensina, né, nos permite lidar com esse nosso mundo interior que é tão rico e é tão dinâmico e é tão... A cada dia está de um jeito, a cada instante está de uma forma... E que isso vai ficando mais tranquilo. Bom, agora eu estou assim, né? Assim é que é.
E leva um certo tempo, mas as pessoas acabam incorporando essa atitude na prática, né? De não ter essa expectativa, não criar expectativa sobre a prática. Isso é muito importante. A expectativa de conseguir, de relaxar. Quando a gente cria expectativa, a gente acaba se agitando, provocando uma agitação para conseguir aquele objetivo. E em Mindfulness não tem nada para conseguir. É justamente essa postura que vai fazer com que você realmente usufrua dos benefícios, em que você tenha uma prática, uma boa prática, uma prática em que você se sente, bom, né, fiquei aqui comigo mesmo, me acolhi, né, me observei, e está tudo bem. Do ponto de vista do Cultivating Emotional Balance, a parte de meditação foi criada, como eu comentei com vocês, pelo Alan Wallace. Então, assim, de décadas de treinamento que ele teve com diferentes professores, desde o Dalai Lama até o Iyengar, que é um dos grandes mestres de yoga, né? Inclusive foi com a Iyengar que ele teve esse insight mais importante de que não se preocupe em vivacidade mental ou meditação no início, apenas relaxe. Então, de acordo com Alan, existem 3 pilares para você ter uma prática meditativa mais consistente e sólida. Primeiro, o relaxamento, né? Então, por exemplo, quando ele dá um retiro de meditação mais longo, né, ele passa, às vezes, ensinando os alunos, às vezes 2 semanas, 3 semanas, só a relaxar. Então, a única ocupação é o relaxamento. Você não precisa pensar em meditar, né? Relaxamento, em seguida vem a estabilidade. Para você conseguir ter o corpo estável numa postura de meditação, você tem que ter aprendido o relaxamento. Vocês concordam? Né? Um corpo tenso não consegue ficar parado por muito tempo. Então vem o relaxamento, em seguida vem a estabilidade. Pronto, agora eu estou com o corpo estável. E aí sim, você vai em busca da vivacidade mental, ou seja, de um estado meditativo em que a sua atenção está mais focada, a sua mente está mais clara e você consegue manter a sua mente nesse estado. Então, eu relaxo, eu estabilizo o meu corpo. Nesse momento, é como se o meu corpo nem existisse, ele não é um elemento que me atrapalha. Então, eu posso trabalhar com a minha mente, né? Os fluxos, as distrações, elas acontecem, mas a tendência delas começarem a acontecer num fluxo muito mais lento, né? Uma vez que o corpo não atrapalha, você está relaxado e você está estável. Hoje em dia, nós estamos permanentemente conectados, trabalhando o tempo todo, esgotados. É possível a gente aliar de alguma maneira a meditação com a tecnologia? Vocês são adeptas de aplicativos, enfim... O que vocês pensam disso? Eu acho que para começar, né, quer dizer, você precisa ter você precisa ter um instrumento que marque um tempo, né? Se você não pode, de repente você está no sábado, no domingo, né, você está super à vontade, você estabelece um tempo para a sua prática e você vai marcar esse tempo de alguma forma. Na verdade, os celulares têm, né, os alarmes, eu tenho aplicativos que marcam tempo. Então, eu acho que o uso que a gente faz da tecnologia acaba nos agitando, né, a gente se conecta com 10 mil coisas, tem 5 conversas de WhatsApp ao mesmo tempo, está o tempo todo olhando. No primeiro momento, se afaste da tecnologia, porque ela vai ser uma grande tentação. Mas quando você começa a ter um pouco mais de autogerenciamento, quando você vai realmente, né, tendo mais consciência das prioridades, podendo limitar as distrações, quando você vai, né, realmente tendo mais domínio da sua atenção, você pode usar o celular de uma forma como um aliado. Tá? Eu passo para os meus alunos gravações, né, que conduzem a prática e depois gravações vazias. Eu falo assim, olha, põe essa gravação, ponha no modo avião, baixe, e essa gravação ela vai ter um sino no começo e um sino no final. Gravações de 15, de 20, de 30 minutos, para você praticar sem ter preocupação nenhuma em marcar o tempo. Né? Muitas pessoas, foi até bom você falar, muitas pessoas usam aplicativos para meditar. E isso pode causar, eu acho que causa uma certa confusão. Eu falo para os alunos, não usem aplicativos enquanto vocês não tiverem bem familiarizados com mindfulness, não familiaridade, né, com a prática e saberem do que se trata e saberem praticar sem precisar de nada. Na verdade, a gente não precisa de aplicativo para meditar.
né? Os cursos ensinam isso, ensinam a gente a fazer essa prática. Você tem lá grupo, pessoas, né, meditando, e você escuta um sino, alguém bate um sino e pronto, a prática acabou, tá? Mas muitas pessoas começam a praticar por conta própria, com aplicativos, e nos aplicativos você tem de tudo, né? Tem até meditação para passear com o cachorro, tem de tudo, tá? E isso pode confundir, causar confusões, pode acabar levando a experiências que meio que criam ideias, conceitos um pouco distorcidos com relação ao que seja meditação. Então eu aconselho cuidado, né? Tem um certo critério. Se você puder perguntar para alguém que medita, para alguém que já conhece, para um instrutor ou um amigo seu que possa te dar uns toques, porque realmente existe muito aplicativo. Não vou dizer que os aplicativos sejam bons, enfim, estão ali, como tudo na vida, depende do uso que você faz deles, tá? Mas eu acho que para uma pessoa que quer começar, o mais indicado realmente é buscar se integrar a um grupo, fazer um período de um curso, que as pessoas chamam de curso, um programa de meditação no qual você vai ser orientado por um instrutor e tem e isso tudo é pensado, né? Os programas são pensados para realmente apoiar as pessoas a incorporar na sua vida a prática de mindfulness, para que realmente as pessoas tenham consciência do que elas estão fazendo e sejam bem orientadas para uma prática saudável, uma prática legal, né? Na realidade, eu vejo o aplicativo, dependendo de onde a pessoa se encontra, como a única possibilidade dela ter algum acesso a um grupo ou curso, né? Se a pessoa vive, por exemplo, numa área mais remota, fora dos grandes centros, né? E mesmo para quem está nos grandes centros, talvez seja uma oportunidade de ter uma ideia de como é uma prática, antes dela se engajar. Algumas pessoas ficam um pouco receosas, eu vou fazer um curso, não vou? Às vezes vale a pena testar um aplicativo. Mas como a Regina falou, tem muita coisa no mercado. Então, vale a pena você ir atrás daquilo que realmente já tem algum embasamento, né, que existam pesquisas a respeito, e eu posso garantir para vocês, das áreas, os aplicativos de saúde em geral, eles não estão baseados em pesquisas no sentido que a gente entende como em ciência, né? Pensando nisso, tem alguns aplicativos lá de fora, como o Headspace, que tem algumas validações. Agora, aqui no Brasil, nós acabamos sendo convidados pela Natura a desenvolver um aplicativo de bem-estar. E dentro de um programa que nós havíamos primeiramente pensado presencialmente. Então, nós participamos juntamente com pesquisadores da Natura, pesquisadores do Einstein e da Associação Palas Atena, que é um centro de estudos filosóficos. Nós desenvolvemos o conteúdo primeiramente, depois nós passamos para a fase de validação e criação do aplicativo, né? Então, correção de bugs, etc. Nós construímos tanto o aplicativo de bem-estar, como depois um aplicativo que tinha um conteúdo basicamente de ajudar as pessoas a estarem presentes no momento, um aplicativo, entre aspas, que tentava ajudar as pessoas a se perceberem um pouco mais, né, estarem mais mindful. E aí o que nós percebemos, esse aplicativo que tem de bem-estar, que tem um conteúdo de psicologia positiva e de meditação, ele se mostrou superior em diversos aspectos relacionados à redução de estresse, melhora de bem-estar, né, do que o aplicativo controle, que é esse de autopercepção. Nós, então, criamos um artigo, né, com os dados científicos. Nós terminamos o estudo com 300 mulheres que trabalham num grande hospital. 150 usaram o aplicativo de bem-estar, 150 o aplicativo de percepção. E nós acabamos, então, publicando na melhor revista internacional de internet médica, né, que é a JMIR, né, o Journal of Medical Internet Research. E agora a Natura lançou como o Natura Meditação. O aplicativo, aliás, chama-se Meditação Natura. Meditação Natura, e até o momento já tem mais de 200 mil downloads. Eles vão agora fazer um upgrade nesse aplicativo e vão fazer toda a estratégia de relançamento. Tá? Ele é gratuito, ok? A parte chamada Jornada do Meditação Natura foi a que o Einstein desenvolveu em colaboração com eles. Vocês estão falando desse excesso de coisas que a gente tem na internet. Tem muito vídeo também sobre meditação, mindfulness. Como é que a gente descobre
que aquele instrutor tem respaldo ou é só um charlatão? Como é que a gente tem esse senso crítico para saber que tipo de conteúdo sobre o tema a gente vai consumir na internet? Primeira coisa que eu digo, de um lado nós temos uma grande facilidade, que é o próprio Google, né? A gente vai atrás e tenta pegar detalhes do currículo. Onde a pessoa se formou? Qual a formação dela? Realmente ela tem uma formação? Ou pode ser que seja um monge, então ele não vai ter uma certificação de mindfulness, mas, enfim, de que linhagem, de onde é essa pessoa, né? Eu acho que são questões que são bastante importantes de irmos atrás no mundo onde é fácil você se catapultar porque você tem um Instagram, você tem influencers, etc. Mas quem é essa pessoa, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente tentar entender. A gente está falando dos charlatões e tem um pesquisador que esse definitivamente não é um charlatão, que é muito importante nessa seara que a gente está debatendo, que é o Daniel Goleman, que é psicólogo de Harvard, tem alguns livros como Inteligência Emocional, Foco, e que é alguém que está bem disponível, né? Tem livros, tem uma série de palestras dele na internet. E eu queria que vocês falassem da importância desse cara para os nossos ouvintes e por que eles deveriam entrar em contato com a obra dele. Bom, o Daniel Goleman teve uma grande influência na minha vida. A primeira vez que eu vi a palavra mindfulness foi num livro dele. Então, falando um pouco da minha trajetória pessoal, eu fui em busca de mindfulness para mim, como uma pessoa, né, qualquer, que também tá aí na vida e tentando lidar com o seu turbilhão. E quando o livro Foco dele saiu nos Estados Unidos, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a comprar. Eu estava muito atrás desse livro, já sabia que ele iria lançar, estava vendo os previews e alguns releases e algumas coisas sobre esse livro. Logo que saiu, alguém da minha família, eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, me mandou. E então ele foi realmente quem me apresentou para esse mundo, e a partir daí eu comecei a buscar por conta própria e fui fazer minha formação, etc e tal, me tornei praticante. Mas de fato o Goleman, ele abraçou mindfulness de uma forma muito, né, muito entusiasta, muito convicta, e ele está falando disso não só no ponto de vista da nossa relação intrapessoal, mas da relação interpessoal também, da inteligência social. Então eu acho que o Goleman, ele está abrindo, né, possibilidades. Eu acho que ele está nos fazendo enxergar possibilidades e importância de a gente, né, estar bem conosco mesmos, do quanto isso repercute no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, pessoais, sociais. Então eu acho sim que é uma leitura obrigatória, né? Goleman é alguém, além dele ser muito acessível, dele ser muito empático, eu acho que ele está abrindo a mente das pessoas para possibilidades, para um cenário de um mundo diferente desse em que nós estamos vivendo hoje, de tanta desconfiança, de tanto medo. Eu costumo dizer, eu sou muito otimista quanto ao futuro do mundo, porque eu vejo, né, e eu procuro participar disso com os recursos que eu tenho, dar a minha contribuição. Eu vejo um mundo muito brevemente bem diferente, né? Com a difusão de todas essas novas abordagens do mindfulness, trazer a compaixão também para o ambiente corporativo, para a nossa vida. A gente tem me permite citar uma outra autora que eu acho que é essencial, Kristin Neff. Kristin Neff é uma referência no estudo da autocompaixão. É essencial também, eu recomendo muito o livro dela. São duas coisas, o mindfulness e a compaixão, dessa forma integrada, como a Elisa mencionou, mudam a relação conosco mesmos. E como as nossas relações são projeções da relação que temos conosco mesmos, quanto mais pessoas, né, puderem se olhar, se compreender, se gerenciar de uma maneira compassiva, de uma maneira tranquila, mais isso vai estar presente nas relações, isso vai se multiplicando. Bom, quanto ao Goleman, eu entrei em contato nos anos 90, né, com o livro Inteligência Emocional pela primeira vez. Depois eu fui revisitar a obra dele. Um dos primeiros best-sellers deles, na realidade, é A Mente Meditativa. Então ele já começa a estudar a meditação nos anos 70, né?
Então, e isso, de certa maneira, dá base para ele estudar a própria inteligência emocional, os efeitos dessas práticas meditativas para a inteligência emocional. E aí ele vem com uma série de outros best-sellers como Como Lidar com Emoções Destrutivas, né? Como lidar com emoções destrutivas foi a partir de um dos encontros do Mind and Life Institute, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Goleman, estar com eles algumas vezes por causa do Mind and Life Institute. Ele é um board member de muito tempo, eu sou fellow dessa instituição. Enfim, como a própria Regina falou, ele é uma pessoa muito acessível, muito empática, né? E realmente é um jornalista que tem um grande interesse em publicar coisas sérias, né? Então ele faz uma profunda pesquisa antes de lançar um livro, então isso nos dá uma certa segurança, né, do conteúdo do que ele faz, e creio que é por isso mesmo que ele é tão referência em toda essa área, né? Ele não é propriamente, assim, um pesquisador que faz artigos científicos, mas ele interage com vários deles, né? Inclusive com o próprio Richard Davidson, que eu havia citado com vocês. Eu recomendo o livro A Ciência Meditativa, que é um livro relativamente recente, que tanto Goleman como Richard Davidson são autores, né? Eles trazem numa linguagem mais simples essa interface entre ciência, o bem-estar que ela traz para a sociedade, que ele traz para a sociedade, etc. E o Goleman está muito envolvido no que se chama de aprendizagem socioemocional em escolas. Isso é uma das grandes bandeiras que ele está defendendo hoje em dia. Inclusive, ele é também uma das pessoas que está ajudando no lançamento do Social, Emotional and Ethical Learning, aprendizagem socioemocional e ética, que é um programa que tem um financiamento, né, o suporte da Dalai Lama Foundation, né? O grande legado que o Dalai Lama quer deixar hoje para o mundo é essa aprendizagem socioemocional e ética para as escolas, de uma forma laica, né, não religiosa, que todas as crianças possam ter acesso a esse tipo de formação básica, né? Imagina só se você tem uma criança muito pequena que já começa a desenvolver os seus valores, né? A entender que valores são importantes e que suas ações devem ser pautadas em valores, né? A questão de praticar meditação e tudo mais passam a ser secundários quando uma criança entende, né, a importância de valores. Bom, gente, antes da gente encerrar, eu quero ler algumas mensagens dos nossos ouvintes. A Samara Fontoura diz que adorou o episódio 24, no qual mostramos os diferentes tipos de chefe. Ela disse que a gente é o melhor podcast de negócios e carreira e que ela é fã número 1 do Rádio Peão. Valeu, Samara, continue nos acompanhando. E espalha nos corredores da firma, hein? O Anderson Xavier também comentou no nosso Insta sobre o episódio 24. Gestores com mentalidade atrasada, que não se atualizam e que acham que o medo ainda impera entre os colaboradores. Pasmem, eles ainda existem. Poxa, Anderson, existem mesmo, e uma das nossas missões na Você S.A. é mostrar a eles que outro caminho de liderança é possível. A gente chega lá. E ainda sobre esse episódio, Mário Rui Matos contestou em nossas redes sociais o dado de que apenas 2 em cada 10 pessoas têm habilidades naturais de liderança. Ele disse o seguinte: isso é um preconceito, fruto da visão elitista que herdamos de Aristóteles, que dividia a humanidade entre senhores ungidos pelo carisma e os demais condenados a meros seguidores, desprovidos de alma. A moderna psicologia demonstra que todas as pessoas possuem habilidades de liderança e as exercem continuamente em suas inúmeras relações interpessoais. Tá aí, Rui. Obrigada por compartilhar seu ponto de vista. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Rádio Peão. Eu agradeço demais a presença da Elisa. Obrigada. Só queria deixar uma última frase, né, pra gente pensar. Compaixão, em tibetano, quer dizer coração sem medo. Um coração sem medo não precisa oprimir, né? Como os chefes aí que vocês citaram do episódio anterior, né? Então, desenvolver a compaixão é desenvolver um coração destemido. Perfeito. E obrigada, Regina. Foi um prazer estar aqui com vocês e deixo aqui o convite para que, né, vocês ouvintes da Rádio Peão conheçam o Autoconsciente Podcast,
que está no Spotify, no Google Podcasts, em todo lugar, enfim. E vai ser um prazer, né, receber vocês lá. Ouçam que é muito bacana. Pessoal, esse podcast teve produção de Mariana Poli, a edição sonora de Rafael Bertazzi e a trilha de Chico Labels. Deixe a gente saber se você gostou ou não desse programa, enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você SA. Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Quarta-feira que vem, a partir das 6 da manhã, tem mais. Tchau, pessoal. Até semana que vem.